Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos à live de hoje. Eu sou Juliana Nakazaki, psicóloga, e a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade. Nesse ano, tão intenso, tão cheio de coisas, cheio de desafios, fico muito feliz, de poder novamente estar aqui com vocês nessa última live minha desse ano de 2020 e agradecer demais o Portal Me novamente pelo apoio, pela parceria de mais um ano em que a gente pode estar aqui compartilhando conhecimento, tirando dúvidas, auxiliando a comunidade. Então eu fico muito feliz de poder estar aqui e fazer essas lives. Então novamente sejam todos bem-vindos. Me contem como é que vocês estão, como é que estão os preparativos para o final do ano, vocês estão muito ansiosos? Alguém aí tem alguma questão relacionada à ansiedade? Vai me falando aí nos comentários. Vocês estão me ouvindo bem? A imagem tá ok? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da ansiedade que, esse ano realmente tomou conta de muita gente. E para as pessoas que já possuíam um transtorno de ansiedade, a gente vai ver um pouquinho que tem uma diferença entre o que a gente tem sentido nos últimos meses e um transtorno propriamente dito, mas que realmente, essa questão da ansiedade tem deixado muita gente bem desestabilizada, impacta diretamente na questão do relacionamento, do trabalho e tudo mais. Vamos esperar o pessoal entrar. O áudio tá um pouco baixo. Deixa eu aumentar aqui, peraí. Obrigada, viu? Melhorou? Obrigada. Júnior César Kojima, de Xiga. Que legal. Estão me ouvindo melhor agora? Oi, Iga, Mie. O som tá ruim? Melhorou agora? Que estranho. Deixa eu colocar o microfone mais próximo. Ok. Acho que agora melhorou, né? Muito bem. Bom, então, novamente, boa noite a todos. Bom dia para quem tá no Brasil. Quero agradecer, a presença de vocês aqui hoje nessa live, que a gente vai falar um pouquinho sobre essa nova realidade e também como é que a gente vai lidar, com essa questão da ansiedade. Bom, a ansiedade é um sentimento que todos nós temos. Então, quando nós estamos diante de um evento, por exemplo, uma entrevista de emprego, um primeiro encontro, quando você vai prestar um vestibular, quando você vai ter uma prova dentro da escola. Então, a gente acaba demonstrando, um sentimento de ansiedade. E isso vai fazer com que nós tenhamos, inclusive, sintomas físicos, Então, às vezes, a gente fica com diarreia, às vezes a gente fica suando demais, a gente perde o sono, a gente fica com a boca seca, a gente pode ter uma palpitação, uma taquicardia, então o nosso batimento cardíaco ele aumenta muito e às vezes a gente fica com falta de ar. Então, dependendo da pessoa, ela tem mais ou menos sintomas quando ela está, num momento assim de ansiedade. Claro que, como eu disse, cada um, vai assim, ter de um jeito, Não é todo mundo igual e também não é assim uma coisa que a gente consegue controlar, Essa ansiedade natural. Agora, quando nós estamos falando de um transtorno, como por exemplo um transtorno de ansiedade generalizada, por que surge essa ansiedade, A ansiedade, ela é
insegurança de um evento futuro. Então, nossa, e agora? Né? O que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Ah, eu não sei se eu tô fazendo a coisa correta, eu não sei se eu faço essa escolha ou não, qual é a escolha que eu posso fazer? E hoje, né, no que a gente chama de novo normal, então todas as pessoas... É que no Japão é mais tranquilo, porque não teve uma adaptação tão grande de comportamentos, né? Então todas as pessoas já utilizam máscara, a maioria pelo menos. Em vários lugares existem, né, assim, o álcool ou outros, um líquido ali para você higienizar as suas mãos antes de você entrar no local. Não tem tanto essa questão do contato físico como aqui no Brasil, então é muito diferente a forma como se comporta. Mas mesmo assim, né, várias províncias aí no Japão agora, né, os governantes estão solicitando que as pessoas não viajem, não mudem, né, de estado, justamente por conta, né, que a contaminação ainda do coronavírus está aumentando. E está aumentando em todo o mundo, né? Não é somente aqui no Brasil ou aí no Japão. Então, em vários lugares, né, ainda a contaminação tá muito grande, né? E é muito perigoso. E como, né, às vezes a gente sabe, mas eu não sou do grupo de risco, né? Então, talvez para mim seja mais tranquilo se eu estiver tomando os cuidados. Mas a gente tem sempre que pensar que, mesmo não sendo do grupo de risco, todos nós somos do grupo de transmissão. Então eu posso ser assintomático, eu não posso nem saber que eu estou doente, mas eu estou transmitindo para outras pessoas, né? Então essa responsabilidade eu acho que é super importante e faz toda a diferença num lugar onde as pessoas têm esse senso de coletividade. E se cuidam, né, tomam realmente todos os cuidados, respeitam o isolamento, respeitam o distanciamento, e de lugares onde isso não acontece, né, que infelizmente aí realmente a proliferação, né, acaba sendo muito grande. Então, né, a questão da ansiedade, ele vem nesse sentido, então eu tenho um evento ou eu tenho uma incerteza. Eu não sei o que vai acontecer, e nesse ano a gente realmente teve inúmeros momentos em que a gente não sabia o que ia acontecer, né? Então vai sair a vacina, não vai sair a vacina, eu vou poder sair de casa, não vou poder, eu vou voltar ao trabalho, eu vou perder o trabalho. Então tudo isso fez com que essa onda, né, de transtornos e de episódios, de picos de ansiedade tomassem conta de várias pessoas ao redor do mundo, né? Então aqui no Brasil e com certeza aí no Japão, né, eu vi muitos relatos de pessoas que, por conta de toda essa turbulência, de toda essa questão, né, um caos na economia, na saúde, realmente tiveram esse episódio, né? Deixa eu comentar um pouquinho, ver os comentários. Boa noite. Tá dizendo, né, que tem gente tá falando, eu tenho muita ansiedade. Tanaka Souza, boa noite. Bom dia, Rosemary Nakazaki, seja bem-vinda. Júnior César Kodima, eu posso estar ótimo de saúde, mas quando vou viajar para o Brasil fico ansioso e sempre me dá diarreia. Essa é então a sua válvula de escape, né? Por que o corpo ele dá esses sinais, né? A gente tem esses sintomas, né, quando estamos ansiosos? Porque é uma forma do nosso organismo dele criar assim um equilíbrio, né? Dele se autorregular. E é por isso que a gente tem esses sintomas. Então, assim, exercícios de respiração, meditação, né, terapia, tudo isso vai ajudar para que a gente possa ter um pouco mais de controle quando temos um evento de ansiedade. Como eu disse, é natural, a gente não consegue eliminar totalmente, falar, não, eu não tenho nada de ansiedade nunca, né? Todos nós temos em graus diferentes, e cada um vai sentir de uma forma muito particular, mas o fundamental é entender que esse sentimento é comum. Porém, se você tem se sentido ansioso todos os dias ou mais do que o que você acha que é normal, que é comum,
porque não tem um evento específico, aí a gente começa a ter um outro olhar de, opa, peraí, o que tá acontecendo? Por que que você tem manifestado esses sintomas sem algo, né, sem uma entrevista ou sem um evento que você consegue associar? Ah, eu tô ansioso hoje porque amanhã eu vou ter uma entrevista, ok? Ah, eu estou ansioso hoje porque eu vou viajar, né? Ou é porque eu vou conquistar alguma coisa, eu vou ter uma prova, eu vou ter, né? Enfim. Então, a gente precisa entender e conseguir ter essa consciência, né? De que uma parte da ansiedade é normal, né? Mas que se ela começa a se tornar frequente, então a gente precisa ter um olhar um pouco mais preciso, um pouco mais atento para verificar se a gente não tá, né, caminhando para o desenvolvimento de um transtorno de ansiedade. Que aí, quando a pessoa, né, tem um transtorno de ansiedade, ela, além de ter menos controle ainda, a ansiedade ela acaba aparecendo de uma forma mais intensa, né? E às vezes a pessoa realmente não consegue associar um evento específico, ou os eventos que vão acontecer são coisas do cotidiano. Então, assim, nossa, eu tô ansioso porque vai que amanhã chove. Nossa, eu tô ansioso porque vai que amanhã o meu chefe briga comigo. Que são coisas que podem acontecer, a gente não tem controle, principalmente, né, com relação às questões da natureza. E como é que eu vou lidar com isso? Então, o transtorno de ansiedade, assim como vários e todos os outros transtornos, precisam de um tratamento específico. Ela vai precisar de uma avaliação de um psiquiatra e uma avaliação de um psicólogo. O psicólogo vai te dar recursos, né, emocionais para lidar com esses momentos em que a ansiedade está no nível mais alto. E em alguns momentos, dependendo de como essa ansiedade está, é importante a utilização de um medicamento que ele é chamado de ansiolítico, né, para diminuir o impacto da ansiedade no seu dia a dia, tá? Não sei se alguém aqui tem transtorno de ansiedade, já teve um diagnóstico ou tá passando por uma situação, e se quiser, né, tirar alguma dúvida, comentar, fiquem bastante à vontade, tá, gente? Vai colocando aí nos comentários que eu vou respondendo, tá bom? Mas, né, como eu disse, nesse ano a gente teve uma série, né, de eventos que nos trouxeram, né, essas crises de ansiedade. E quanto foi importante, né, saber que, ok, né, a gente tá num momento atípico, ninguém nunca tinha vivido, né, algo desse tipo. A gente ficou preocupado com os nossos parentes, a gente ficou preocupado com os nossos amigos, a gente ficou preocupado com a gente mesmo, né? Aí teve a questão do trabalho, muitas pessoas foram mandadas embora, muitas pessoas, né, tiveram, assim, daí quando você, né, perde seu trabalho, aí tem toda a questão financeira, os compromissos, né, manutenção da família. Então isso pode sim, às vezes, né, a pessoa não tinha um transtorno de ansiedade, tinha alguns eventos isolados, mas por conta de todo esse cenário acabou desenvolvendo o transtorno. Por isso que é importante a gente ficar atento a esses sinais, né? O Tanaka Souza tá dizendo, eu sou muito ansiosa, tenho muita insônia e isso é por causa da ansiedade. A questão da insônia, né, assim como às vezes uma questão relacionada ao apetite, também pode ser uma característica de um transtorno de ansiedade, né, porque quando a gente precisa estar relaxado para poder dormir, né, então quando você faz o seu ritual do sono, deita, encosta a cabeça no travesseiro, aí de repente começa a pipocar, né? Um pensamento, outro, nossa, e será que eu fiz isso? E será que aconteceu isso? E será que vai... E todos esses serás, se eu fizer isso, se acontecer aquilo, acaba, né, tirando a possibilidade, né, do cérebro ir desacelerando para entrar, né, dentro do ritmo do sono. Então a insônia é dos sintomas de ansiedade, e quando, né, a gente fica privado do sono, ou quando a gente dorme demais, existe, né, uma dificuldade do processamento neurológico, né? A gente não funciona direito, nosso cérebro não funciona direito, porque ele não descansou, né? Somente no sono é que a gente tem uma recuperação e uma renovação celular
E por isso que quando a gente não dorme bem, o nosso dia seguinte tende a não ser tão bom, porque a gente acaba ficando um pouco mais lento no raciocínio, a gente começa a ficar mais desatento por conta, né, de ficar com sono durante o dia. E o sono é uma necessidade básica, então quando a gente não consegue dormir direito ou quando a gente dorme demais, a gente acaba tendo, né, um prejuízo no nosso funcionamento geral. Né? Não sei se você faz algum tratamento, né, para insônia, mas é importante, né, que a gente tenha esse acompanhamento para poder conseguir dormir melhor. Maria Alves Ruito tá dizendo: boa noite, eu tenho ansiedade e depressão e com isso muitas dores, ombros, pescoço e braço. Estou tomando medicação, mas ainda sinto as dores. As dores fazem parte desse quadro? Bom, eu precisaria, né, ter um pouco mais de informações a respeito da sua doença, né? Desde quando isso acontece, assim, essa questão, né, da comorbidade, né, que a gente chama de transtorno de ansiedade e de depressão, porque são doenças totalmente diferentes, mas elas se conversam, né? Então, às vezes, por conta do quadro depressivo, tem, né, uma questão da ansiedade ser um sintoma mais presente ou de ter um transtorno de ansiedade e, por conta disso, né, sintomas depressivos. Essa questão das dores, elas podem estar relacionadas a uma questão da tensão. Então, quando a gente tá ansioso, geralmente a gente fica mais tenso, né? Então, se você passa um dia muito agitado, que você ficou muito, né, ansioso por conta de alguma questão, então é natural que a gente sinta uma sobrecarga mesmo dos nossos ombros, né, dos nossos braços e no nosso pescoço, porque a gente fica o tempo todo ali, né, naquela angústia. Então, isso pode estar relacionado, né, com essa questão da ansiedade. Como eu disse, pode também ter outras raízes, né, de você estar sentindo essas dores. Mas se elas estão diretamente relacionadas, né, elas só começaram a aparecer quando você teve o diagnóstico, né, de transtorno de ansiedade ou de depressão, então pode sim fazer parte, né, do seu quadro. Como eu disse, cada um vai ter uma forma, né, em que a doença se manifesta. Algumas pessoas sentem dores, outras pessoas têm outros tipos de sintomas, como, né, a questão da taquicardia, da falta de ar, formigamento, né, sensação de morte. Então, vários outros sintomas estão relacionados com o transtorno de ansiedade. Mas, né, que bom que você está fazendo acompanhamento, a medicação, né, e seria importantíssimo que também você fizesse terapia, não sei se você faz, né, acompanhamento psicológico para conseguir ir trabalhando esses recursos emocionais, né, internos, para ir lidando com esses sintomas do seu quadro, tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta. Eu que agradeço pela sua participação. O Júnior tá falando, depois de fazer outra pergunta, pode ficar bastante à vontade, tá, gente? Cleonice Bueno: olá, minha filha tem ansiedade e fala muito sozinha. Isso é normal? Bom, falar sozinho não tem uma relação direta com a questão da ansiedade. Talvez, né, como eu disse, como são muitas as possibilidades, né? É importante que eu saiba um pouquinho mais do caso para poder direcionar da forma correta. Mas uma possibilidade é que essa questão de falar sozinha é uma forma do cérebro dela para se reorganizar, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer uma prova oral, por exemplo, né? Quando a gente vai fazer uma apresentação de trabalho. Uma das técnicas que a gente sugere, né, eu já fui professora de faculdade, então assim, que a pessoa treinasse no espelho ou fizesse uma apresentação, por exemplo, para a família. Para às vezes ela, né, uma pessoa que é muito tímida, que tem muita dificuldade de poder falar em público, né, que fica travado, então é uma forma de você fazer esse teste. Às vezes, algumas pessoas que falam sozinha é para isso, é para que o cérebro consiga reorganizar, né, quando ele tá com um pensamento muito acelerado, então existe essa possibilidade. Não é um sintoma, assim, específico da ansiedade, mas que talvez para sua filha funcione, né? Funcione nesse sentido, de quando ela tá muito ansiosa, ela vai falando para conseguir reorganizar, né, o que tá passando ali na cabeça dela, né? Então pode ser uma possibilidade, tá bom?
Obrigada, Cleonice, pela sua pergunta. Oi, Cláudio, bom dia. Cláudio Suzuki, seja bem-vindo. Grande abraço para você. Tanaka, obrigada, eu que agradeço. Mônica tá perguntando se tontura e enjoo está ligado à crise de ansiedade. Sim, né? A questão da tontura, né, ela tá ligado com a percepção do ambiente. Então, às vezes, o nível de ansiedade está muito grande e a gente tem uma dificuldade de se autocentrar, né? Então, por conta disso, né, pode sim existir, né, uma questão de tontura e de enjoo. Mas outra coisa que pode também estar relacionado a você se sentir, né, tem essa sensação de tontura e de enjoo, é, por exemplo, uma labirintite, né? Então, tem que observar se a ansiedade ela apresenta outros sintomas, né? Fazer uma avaliação com o psiquiatra ou com o psicólogo, porque aí a gente vai coletar outros dados que vão nos dizer, né, se realmente estamos diante de uma crise de ansiedade ou de um transtorno de ansiedade, ou se existe outra causa, né? Por isso que é importante um acompanhamento médico de um profissional especializado, né, pra, assim, ir tirando e desmistificando, como a gente fala, porque o que acontece? A gente tem alguns modismos, né? Então, esse ano, a ansiedade e a depressão ficaram ali, né, no top 1, né? Itiban e tudo era depressão e ansiedade, depressão e ansiedade. E é por isso que a gente precisa de esclarecer, de ter as informações corretas, porque senão a gente fica achando que tudo é ansiedade, tudo é depressão, e não necessariamente. Às vezes existem outras causas que inclusive a gente deixa de cuidar da forma correta, porque acha que, acontece isso porque eu tô ansioso. Então, ok, você pode, só você, né? Só a própria pessoa consegue dizer da forma mais objetiva como ela está se sentindo. Mas é importantíssimo ter a avaliação de um profissional, para que ele possa te orientar e falar, olha, isso daqui existe a possibilidade de ser isso. Então, vamos acompanhar, né? E vamos cuidar da melhor maneira. Mas, como existe a possibilidade de ser outra coisa, então eu vou te encaminhar para um outro médico, para que ele faça um teste e verifique, né? Para que você faça o tratamento correto. Às vezes a gente está cuidando de uma coisa e deixando outra que é tão importante quanto de lado, né? E aí as coisas não se resolvem da maneira como a gente espera. Por isso que é importante, né, fazer esse acompanhamento. Mas sim, né, Mônica, a ansiedade e essa questão do enjoo, de náusea, né, pode sim, né, estar relacionado a uma crise de ansiedade, tá bom? Obrigada pela sua participação. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. O Júnior tá dizendo assim, eu não consigo fazer iaquim, não consigo dormir de dia por nada. Deito mas acordo umas 5 vezes ou mais por dia. Aí fica difícil. Tem algumas pessoas que têm uma sensibilidade com a luz do sol, né? E também o nosso relógio biológico, né? Ele tende a acompanhar. Então, naturalmente, quando a gente vai vendo escurecer, anoitecer, a gente vai se sentindo mais cansado, porque, né, o nosso organismo entende que tá chegando na hora, né, tá chegando a hora de dormir. E a gente vai ficando mais sonolento e tal. Mas é do organismo. Tem pessoas que em qualquer horário do dia, se elas tiverem que dormir, elas vão dormir tranquilamente, né? Mas outras pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. Mas isso não está relacionado com a questão da ansiedade, tá? É uma questão de funcionamento do organismo, né? Mesmo fisiológico. De algumas pessoas têm mais facilidade para dormir e outras menos, principalmente durante o dia. Que naturalmente não era o momento da gente dormir, né? Era o momento de, por conta da luz do sol, a gente tá ativo, fazendo as nossas atividades, né? Mas algumas pessoas isso não tem interferência, né? Elas dormem em qualquer momento. Tá bom? Mas realmente, né, eu compreendo e concordo completamente que fazer iaquim para uma pessoa que não consegue dormir durante o dia é muito difícil, ainda mais quando é um trabalho que exige atenção ou mesmo que exija força,
Porque, como eu falei, né, há pouco, o sono é uma necessidade básica. E quando a gente tá com privação de sono, acaba realmente, né, ficando bem complicado da gente conseguir fazer as atividades e desenvolver o que a gente precisa de uma forma coerente, né, de uma forma assim, precisa, como exige, né, a maioria dos trabalhos. Então, realmente fica bastante complicado. E não tem né, contra o nosso organismo, fica difícil a gente brigar, né? Se é uma característica sua, você pode tentar, né, algumas técnicas, enfim, para tentar conseguir dormir durante o dia. Mas aí, por exemplo, de repente ter que recorrer a medicamento, aí eu já penso que não é a melhor maneira, né, de conseguir lidar com isso. Mas obrigada novamente pela sua participação. A Mariana Silva Mona tá perguntando: o que fazer quando está em crise? Já tomei remédio, terminei o tratamento e não gostaria de voltar a tomar. Bom, numa crise de ansiedade, quando você tem um transtorno, a primeira coisa que você precisa fazer é estar num local que te permita se tranquilizar, né? Então, vamos supor, você tá no meio do trabalho. Eu sei que é muito difícil, mas você precisa, né, dizer, assim, às vezes falar com o seu chefe, falar assim, olha, eu preciso de 1 minuto, porque eu tô numa crise de ansiedade, e eu preciso me acalmar. Ter pessoas que possam ser a sua rede de apoio. Então, mesmo dentro do trabalho, um amigo, ou mesmo seu chefe, enfim, falar, olha, me dá 1 minuto, né? Porque se você está numa crise de ansiedade e você está num local que tem muito barulho, que tem muita agitação, isso vai comprometer ou vai complicar, né? Vai ficar vai dificultar, né? Que você consiga fazer essa retomada, né? Se equilibrar. Então, ir nesse lugar um pouco mais tranquilo, prestar atenção na sua respiração, né? Então a respiração é muito importante. Nós, né, adultos, nós não respiramos da forma correta. Quando a gente vê, a gente tá respirando muito ruim, então a nossa respiração é muito curta, é muito longa. Então quando você faz, né, uma respiração profunda, você leva mais oxigênio para o seu cérebro e aí essa melhor oxigenação cerebral faz com que a crise vá passando e vá diminuindo de uma forma mais tranquila. Então, deixar entender, né, perceber, porque a crise geralmente ela dá alguns sinais, né, não é de uma forma tão súbita que de repente, eu tô ok, crise, né, eu começo com uma inquietação, uma agitação, opa, peraí, e aí tentando reconhecer, né, esses sinais da crise antes dela acontecer, de precedê-la, ajuda também, porque aí você vai conseguindo fazer essa retomada, né? Prestar atenção na respiração, tomar uma água, lavar o rosto. Porque quando você, né, não faz utilização de medicamento, em alguns casos, né, precisa recorrer a essas técnicas, né, de tranquilidade, de relaxamento, para que o seu cérebro volte a se equilibrar. Fora isso, né, é importante, como eu disse, o acompanhamento psicológico para ter esses recursos, para conseguir ter essa calma no momento da crise e ir buscando, né, essa consciência de que, ok, mas eu vou controlar isso, eu vou conseguir, eu preciso me acalmar, mas eu sei como me acalmar. Quando você não tem esses recursos, aí você acaba entrando em desespero, que é muito comum. A pessoa tá em crise e aí por conta do desespero, ela aumenta a frequência cardíaca, aí essa sensação, né, de falta de ar, de ter que respirar mais rápido, acabam comprometendo, né, a questão do equilíbrio e a crise que tava X vira X ao quadrado, X ao cubo. Então é por isso que é importante conhecer, né, como funciona o seu transtorno, a sua ansiedade, quando você tem uma crise e ir tentando reconhecer esses sinais para tentar, né, para buscar uma tranquilidade, né,
para parar esse ciclo, né, para que não permita que essa ansiedade ela se torne uma crise ainda maior, a partir desse autoconhecimento, né? Para mim funciona desse jeito. Eu sei que eu tô em crise quando eu tô desse jeito. Aconteceu tal coisa, então eu acredito que vai acontecer uma crise. E aí eu já consigo me prevenir, né? Buscando essas ferramentas. E aí cada um vai precisar fazer esse teste, né? Para mim a respiração funciona mais, para mim eu estar num lugar sozinha funciona mais, né? E aí a gente vai fazendo esses testes realmente, né? Quando existirem essas crises, para tentar buscar a melhor forma para você, para cada um, né? Porque cada um vai responder de um jeito também, inclusive quando tá dentro de uma crise. Tá bom, Mariana? Obrigada pela sua participação. Clarice, obrigada. Júnior, obrigada, eu que agradeço. Meus exames, a Mônica tá dizendo, obrigada, meus exames deu tudo ok. Qual profissional você me indicaria? Bom, eu posso me auto-indicar, né? Eu realizo atendimento psicológico online, mas depois, Mônica, eu vou pedir pro pessoal do Portal Me deixar a minha página, né, no Facebook, aí nos comentários, @psicóloga Juliana Nakazaki, e você pode me mandar uma mensagem dizendo de onde você né, e eu faço as indicações. Algumas questões podem ser trabalhadas dentro da terapia online, que é tão efetiva quanto uma terapia presencial, mas alguns casos é importante que seja presencial, inclusive por uma questão, né, de vínculo de acompanhamento, né? E aí você me passa de onde você fala e eu te indico, né? Se eu conheço algum psicólogo aí na sua área, né, na sua região, com quem você possa conversar, tá bom? Mas se tiver qualquer dúvida, ou, né, ou precisar de alguma orientação, quiser, né, tirar alguma outra dúvida de uma forma particular, é só me mandar mensagem pela página que eu respondo vocês, tá bom? Obrigada, Mônica. Mariana, muito obrigada, que bom, espero ter respondido as perguntas de vocês. Bom, então vamos continuar, né? E aí, como eu falei, esse ano a gente teve, então, muitos eventos que nos trouxeram, né? Essa questão de nos sentirmos ansiosos com relação ao amanhã, com relação ao futuro, vários planejamentos, né? Então, a gente pensar lá no dia 31 de dezembro de 2019. Aí a gente fez uma série de planos para o 2020, a gente pensou que ia ser o ano da nossa vida, e aí vamos mudar uma série de coisas, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí de repente, pá, pandemia, né? E aí todo mundo ficou sem saber o que fazer, os números foram crescendo, os números começaram a virar nomes, né? Então foi ficando mais próximo, e a gente tem muitas pessoas conhecidas, infelizmente, que ou adoeceram ou que faleceram, né, por conta da Covid-19. E a gente ficou com medo, né? A gente ficou pensando, nossa, então o que eu vou fazer, né? Qualquer sintoma de resfriado, né? A gente começava a pensar, nossa, será que eu tô doente? E agora? Eu falei com tal pessoa, eu tenho pessoas dentro da minha casa que são do grupo de risco, eu sou uma pessoa do grupo de risco, então assim, todo mundo ficou muito tenso com tudo isso. E as coisas, né, os governantes foram tomando as medidas, e aí isso acaba assustando a gente ainda mais, né, porque, não pode sair do seu estado, não pode sair do seu país, né, não pode participar de velórios. Então, assim, como foi um ano intenso, né, em que a gente teve que desenvolver habilidades, né, para lidar com tudo isso e principalmente para controlar essa ansiedade e buscar recursos para não entrar, né, numa crise, não surtar, porque realmente foi um ano que exigiu muito. Tá acabando, né, nós estamos aí há 14 dias do final do ano, e como as coisas estão diferentes, né? Essa sensação meio estranha de que, nossa, falta uma semana pro Natal, e como a gente ainda tá muito mexido com tudo que tem acontecido, né, durante esse ano.
várias pessoas que tinham a pretensão de vir para o Brasil, né, para passar o final de ano com os seus familiares, pessoas que estão planejando essa viagem há algum tempo e que agora, né, estão sendo impedidos disso, porque ou tem medo de vir e não conseguir voltar para o Japão, ou, né, tem medo de vir e aí tem que passar por 2, 3 aeroportos, existe o risco de contaminação, então não vale a pena, não vale o risco, né, e aí vai ter que reprogramar essa viagem, aí ter que lidar com essa questão da saudade, né, que é forte, essa preocupação com os familiares. Então, tudo isso também pode ser, né, um motivo para que a gente fique ansioso, né? Mas vamos também entender que foi um ano em que a gente pôde valorizar uma série de coisas. Não que a gente não desse valor para a família, mas a gente entendeu o quanto é importante ter essa rede de apoio, essa rede de amigos que nos fortalece quando a gente está se sentindo frágil, né? E todo mundo ficou assim. Então, como essa questão, né, de utilizar mais a internet para o nosso favor? Eu sei que é um bombardeio de informações, né? A gente fica o tempo todo pesquisando a respeito disso, não é bom, né? Nenhum excesso é bom. Mas quando a gente fala, né, sobre essa questão de, então eu vou ligar pra minha família, né, eu quero fazer chamada de vídeo, eu quero usar a internet para poder, né, me comunicar com as pessoas que eu amo, né, com as quais eu me importo, para que eu me sinta bem, para que eu saiba, né, como elas estão. Então isso também foi uma oportunidade, né, que 2020 nos deu para pessoas, por exemplo, que não faziam a utilização desses recursos, né? Para as pessoas que tinham dificuldade de aprender com a tecnologia, que tiveram que aprender, né, uma série de coisas. Então, que a gente também consiga olhar positivamente para tudo que tem acontecido conosco, né, e entender que esse é um momento histórico, né, o que tudo isso que a gente está vivendo, essa pandemia, mas que também a gente possa utilizar isso a nosso favor e não, né, nos entregar ao negativismo, a pensar, né, ao pessimismo que tudo tá perdido, agora tá tudo muito ruim e as coisas não tendem a melhorar. Felizmente, né, a progressão aí da vacina tem acontecido, a gente espera que até, né, o meio do ano que vem a maior parte da população já esteja vacinada e que a gente possa, aos poucos, com todos os cuidados, retomar a nossa vida, né? Que foi muitas coisas foram interrompidas, né? Então, casamentos, festas de aniversário, para evitar aglomeração, a gente tentou fazer o máximo o possível para, né, nos preservar e preservar as pessoas que a gente ama. E tentar realmente, né, entender esses sentimentos, classificá-los, né, esses sentimentos que foram ruins e que, ok, né, é compreensível que eles tenham acontecido, mas não nos deixarmos, né, assim, dominar por esses sentimentos. E se você pensa, né, você percebe que a sua ansiedade tá mais do que mais do que de costume, quando você tem um evento ou quando você tem, né, algo assim importante acontecendo na sua vida e você, né, tá vendo que as coisas não estão caminhando da melhor maneira, procure um profissional, né, procure por ajuda. Procurar por ajuda sempre é um ato de coragem, porque você quer resolver o seu problema. Não é um ato de fraqueza, de eu não consigo sozinho, eu preciso de outra pessoa para me ajudar, eu preciso de outra pessoa para resolver. Não é isso, né? Muito pelo contrário, você precisa de ajuda e tudo bem. Não é uma questão de, nossa, não, eu sou forte, eu vou aguentar. Porque muitas vezes a gente deixa, né, perde a oportunidade de resolver algo logo no começo, que é muito mais fácil, né? Mesmo um transtorno de ansiedade, o diagnóstico precoce para todas as doenças é sempre o melhor, né? Tá no comecinho, ok, então a gente tem que correr um percurso pequeno para, né, para retomar algumas coisas que estão em desequilíbrio. Mas se você deixa um espaço muito grande, aí a gente tem que percorrer um caminho longo, né, para conseguir retomar. Então, né, procurem por ajuda profissional. Felizmente aí no Japão a gente tem vários psicólogos, né, que atuam e que podem fazer o atendimento em português, porque às vezes também tem a dificuldade da língua, né? Eu não vou no psiquiatra porque ele não entende o que ele fala.
eu não consigo me expressar, né, em japonês, então tem a possibilidade de você ter o atendimento em português, agora com atendimento online, independente de onde você estiver, ou onde seu terapeuta estiver, é possível, né, que você tenha esse acompanhamento, então procurem, né, por ajuda quando você acredita que a sua ansiedade ou que qualquer outro sentimento que você esteja tendo e que tá um pouquinho a mais, né, ele realmente esteja te atrapalhando. Esse é o sinal, né? Quando você tá sentindo alguma coisa, mas isso daqui não me atrapalha, não me incomoda tanto, ok. Agora, se isso acontece 1, 2, 5, 10, 20, 30 dias, peraí. Alguma coisa realmente aqui tá fora do lugar. E aí, dentro, né, do processo de terapia, ou às vezes, dependendo do caso da utilização da medicação, isso vai entrando no eixo. E isso é mais importante. Tá certo? Vocês têm mais alguma dúvida com relação à ansiedade? O melhor tratamento é sempre psiquiatra e psicólogo, tá, gente? Porque, como eu falei, nem todos os casos de ansiedade vão precisar de medicamento, né? Mas sempre um transtorno de ansiedade vai precisar de um acompanhamento terapêutico, né? Psicológico, para, como eu disse, né, desenvolver esses recursos que são importantes para lidar, principalmente nos momentos de crise, tá bom? O Júlio César falou muito bem agora. Muito obrigada, né? Mas, gente, eu queria muito, né, agradecer a participação de todos. Foi muito boa essa live, né? Eu gosto quando existe bastante essa interação de vocês tirarem as dúvidas. A gente tá aqui para isso, né? O Portal Me realiza praticamente todos os dias lives das mais variadas áreas, né, justamente para que vocês possam ter informação correta de profissionais, né, para orientá-los, para poder, né, dar esse suporte para a comunidade brasileira, que, né, eu estive, né, fiquei 3 anos aí no Japão e sei que realmente tem muitas coisas que às vezes a gente fica meio perdido de onde procurar ajuda e tudo mais, e o Portal Me consegue contribuir nesse sentido, né, de levar essa informação. Então, muito, muito obrigada. Se realmente, né, ficou alguma dúvida, precisar de alguma outra informação, quiser outra orientação, ou estão buscando por atendimento psicológico, eu fico à disposição, né? Como eu falei, é só me mandar mensagem lá na página, @psicóloga Juliana Nakazaki, que vai ser, né, uma grande satisfação poder conversar com vocês. Hoje, né, como eu falei, é a minha última live daqui, né, desse ano de 2020 no Portal Me. Quero agradecer demais, né, a participação de todos vocês, o pessoal do portal também pela oportunidade e desejar um final, né, esses próximos 14 dias, um final de ano maravilhoso para todos, com muita saúde, cuidem, se protejam a sua família, né, eu sei que às vezes é difícil, a gente, poxa, eu queria comemorar, queria, né, estar entre as pessoas, mas talvez a gente vai ter que abrir mão disso este ano para que a gente possa comemorar nos outros. Então, um grande abraço a todos, fiquem bem e nos vemos em 2021. Até mais!